vocês passaram a semana? É para vocês me responderem. Comente aqui nos comentários. Como que vocês passaram a semana? Bom, neste domingo, às 10 horas da manhã, vamos tomar um café junto, porque agora nós estamos com um convidado especial. Quem aqui acredita em reencarnação vai entender do que eu vou falar, porque o nosso convidado de hoje já viveu em muitas eras. Com certeza, ele foi amigo de Cleópatra, viu de pertinho os sacerdotes e meditou com os antigos sábios. Teve aula direto com Sócrates e ajudou até Platão a escrever os seus tratados. Estudou em Alexandria e foi mestre de pintura e arquitetura em Florença. Estava junto com os 3 magos quando despertou a estrela de Belém. E no ano de 496, na França, abdicou da igreja e se tornou um eremita. Mas a sua verdadeira casa fica a cerca de 600 anos-luz aqui da Terra. Um lugar conhecido como Constelação de Antares, a estrela mais vermelha de todo o céu. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui para conversar diretamente com vocês o mestre das artes, Jô Mendes! Aê! Amei a abertura, hein? Bom, existem uns segredinhos nela que quem pegar, pegou. É verdade. Eu penso que é assim, eu sou espírito antigo, não espírito velho. É. E já vivi bastante mesmo nesse mundão aí que você descreveu. O João, Jô, como você prefere? Pra mim, tanto faz. Se for tanto faz, eu vou te chamar de Jota. Pode me chamar, você tem essa liberdade. Então, fechou. Jota. Jota, ó. Ótimo. E nessa primeira temporada, o nome se chama Começando do Zero. É que assim, né? Depois dessa sua abertura, vê que você não começou agora do zero. Ninguém começa do zero, né? Mas a ideia é exatamente reunir 12 empreendedores aqui de Cafelândia. E quando eu falo empreender, é aquela pessoa que caminha em algo Sim. e tá ali empreendendo, né? E eu postei no Face, né? Tipo assim, quem que vocês queriam ver aqui? Aí teve gente que falou Jô, só que seu nome já estava cotado há muito tempo para você dar essa entrevista. Então, nesse podcast, é assim, a ideia é pra gente tomar um cafezinho de manhãzinha, aí eu separei para você uma cookie, um chocolatinho, e aí a gente vai conversar, tá bom? Perfeitamente. E eu quero que você fique muito à vontade. Estou. Tipo, muito à vontade para você ficar bem, tá bom? Estou bem à vontade, já agradeço o convite e também te parabenizo por essa ideia tão importante que é a gente habitar as mídias de uma forma cada vez mais inteligente, criativa, interativa. O cenário tá super legal. Acredito que ele fala muito sobre você, sobre a sua ludicidade, a sua criatividade. Então, obrigado pelo convite. É isso, não seria impossível, faltaria um pedaço de mim se nesse programa não tivesse você. Eu fico Essa é a verdade. feliz. Só que antes da gente começar a nossa entrevista e antes de eu te oferecer o café, a Flor da Vida está te oferecendo um presente. Nossa, mas já começa ganhando. Você já começa... Nem falei nada. Ó, então a Flor da Vida é uma de nossas patrocinadoras e ela está presenteando você com este maravilhoso presente e eles não me contaram o que é. Então eu queria que você abrisse porque eu amo presente e eu queria muito saber mesmo o que era. É um segredo. Bom, também eu já agradeço a Aline, Marcos, maravilhosos, todos os colaboradores da Flor da Vida, os clientes, com certeza. É uma farmácia de manipulação super especial na nossa cidade e que faz a diferença na nossa saúde e no nosso bem-estar. Eu amo todos os produtos de lá, é tudo sempre muito bem feito. Ah, com certeza gosto. Olha aqui, ó. Perfumaria, essências. Isso aqui é meu mundo, né? Meu mundo é o mundo dos perfumes, das fragrâncias gostosas. Amei. Muito obrigada, Aline, Marcos e Jean. Ó, e a Flor da Vida, ela é uma farmácia de manipulação aqui em Cafelândia. Então, qualquer manipulado que você precisar,
corre lá, o Marquinhos, a Aline estarão assim, esperando você chegar para já bolar a manipulação para você. Meu ambiente vai ficar mais mágico com esse produto, porque bons perfumes, boas essências nos conectam àquilo que é mais espiritual. Ó, e falando de flor da vida, porque aqui tá recheado de flor. A Dona Flor... Mas, gente, isso aqui é igual o programa do Silvio Santos, você só ganha presente. Ó, então é assim, ó. Nossa, deveria me chamar mais vezes. Ó, a Dona Flor, lá na Miriam Rocha, é uma loja de roupas e acessórios aqui de Cafelândia. Então é assim, ó, você vai para uma festa, quer presentear alguém, já sabe, vai lá porque lá tem os melhores produtos. E a Miriam foi muito legal, porque assim, ó, quando eu falei que você viria, porque as meninas lá são super atenciosas, começaram a pensar, o que a gente vai dar, o que a gente vai dar, e aí pensaram em mil coisas. Aí eu peguei e eu falei assim, Mi, o João e o Jota, ele é assim, se ele não gostar, ele vai falar. E se ele gostar, ele vai falar. Mas não é por mal, é porque o João, ele é muito sincero. Então ela falou assim, já que ele é sincero, eu vou ser sincera também. Eu vou escolher uma coisa que eu bato o olho e já penso nele. Meu Deus. E aí esse é o presente da Miriam pra você. Miriam, um beijo. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio e vamos ver o que nos aguarda aqui dentro, né? Se você quiser, tem tesoura. Não, acho que não precisa. Abriu. Vai. Olha! Olha, eu acho que muito conversa comigo. Deixa eu pôr essa cola aqui. Olha que coisa mais linda! Gente, eu amei muito! E combinou com a sua coroa! Já combinou com a coroa que eu escolhi para vir hoje nesse podcast especial. Amei, Miriam! Olha, um beijo no coração, muito lindo. Brilho também é outra coisa que me atrai, que eleva o meu pensamento, o meu espírito. E com certeza essa bolsa será usada em ocasiões muito especiais. Amei! E é muito legal falar, porque assim, por mais que eu trabalhe aqui no estúdio, eu tenho acesso a todas as câmeras, equipamento, sem os patrocinadores, não daria para fazer isso daqui. Com certeza. Seria muito difícil. Daria, mas assim, seria muito difícil. Então a união, por uma ideia, faz a força. Então eu quero aqui agradecer de coração, Miriam, Aline, Fox Link, Flor da Vida, Marquinhos e todos os colaboradores que estão por detrás disso. Um beijo. Posso fazer seu café? Pode Você fazer. gosta dele forte, fraco? Como que você gosta do café? Você sabe, forte. Forte, bem e mais... com um pouquinho açúcar. Um pouquinho açúcar. Bem pouquinho. Então vamos fazer o seu café. E eu queria te fazer a primeira pergunta, que é: quando o João descobriu que ele era o João? Ah, isso é fácil. Foi quando eu tinha 6 anos de idade. Eu comecei cedo. Não tinha tempo a perder, né? Quando eu fiquei sabendo que eu ia ter que vir para mais uma encarnação e que essa ia ser aqui em Cafelândia, interior do estado de São Paulo, Brasil, eu falei, vamos logo fazer o que tem que fazer. Então, com 6 anos de idade, eu já tive uma experiência muito diferente. E talvez eu vou contar essas coisas aqui e as pessoas vão falar assim, ele tá atuando, ele é do teatro, ele tá fingindo, ele é ator, isso sou mesmo. Mas isso não é, isso é verdade, é o que aconteceu comigo. Quando eu tinha 6 aninhos, a minha mãe, ela tava lavando o quintal. E era um fim de tarde, era umas 5h30, eu lembro assim, do fim da tarde. Aí ela tava lá. Aí, em determinado momento, ela falou assim pra mim, filho, segura a mangueira pra mamãe. E ela me deu a mangueira de água enquanto ela esfregava o chão. Nisso, eu fiquei assim, segurando a mangueira de água. Aí, eu tava fazendo assim, ó, eu molhava a minha mãozinha na água. Então, a minha mão tava toda molhada. De repente, um marimbondo, desses conhecido como abelha-cavalo, ele veio voando e ele parou na palma da minha mão. Um marimbondo enorme, imagine eu, uma criança de 6 anos, uma mãozinha, aí parou aquele marimbondo escuro, enorme. E eu olhei bem para ele, acho que ele olhou para mim, e ele começou a beber água na palma da minha mão.
E ele tinha um ferrão enorme, porque o ferrão do marimbondo, ele é muito visível. Aí eu olhei para ele, eu olhei para aquele ferrão, e num determinado momento, a única coisa que eu quis foi dominá-lo. Aí eu fechei a minha mão. E na hora que eu fechei a minha mão, ele me picou. E a picada, a ferroada dele foi muito profunda e a minha mão queimava. E eu apertei, segurei ele. Aí eu abri e no que eu abri, eu virei, ele caiu e ele morreu. Porque muitas abelhas, quando elas inoculam o veneno dela, elas morrem. É tipo o último ataque dela. Mas na sequência ela morre e ele caiu na água morta. E aí eu fiquei olhando para ele, agonizando na água, e eu olhei para minha mão que começou a inchar na hora e começou a doer muito, e eu olhei para ele, e aí eu voltei para mim e comecei a chorar, e minha mãe veio e tal, e me pegou e tudo bem. Aí eu voltei para o meu estado de criança de 6 anos. Porém, naquele momento, com 6 anos de idade, eu tomei consciência de uma coisa, que era assim. Eu tinha já ali a necessidade de ir para este lugar aonde eu não aceito as coisas como elas são. Eu quero alterá-las, eu quero possuí-las. E eu percebi também que eu não tinha medo. Eu não tinha medo das adversidades. E eu queria controlar aquele poder. E foi o que eu fiz quando eu segurei aquele marimbondo. Só que isso para mim foi muito consciente. Não foi uma coisa que eu entendi depois. Então, com 6 anos, eu sabia que eu era eu. E você, inclusive, falou uma coisa muito legal, né? Eu sou nascido e iluminado pela constelação de Escorpião. E eu nasci no dia 11 do mês 11, ao meio-dia. É a abertura dos portais. Ao meio-dia, o sol brilhou no teto da Santa Casa. E aí eu acoplei, eu, espírito, acoplei a esse corpo que está aqui 40 anos depois. E a constelação de Escorpião, todas as constelações têm uma estrela primordial, a estrela central. E como você falou, a de Escorpião é Antares, que é a estrela mais vermelha, porque ela é uma estrela incandescente. Ela é uma estrela que tem um brilho cósmico que viaja milhões e milhões de anos-luz. E isso, com certeza, foi uma vírgula no meu destino. Mudou a minha maneira de perceber as coisas. Portais astrológicos, mapas astrais, um destino se criou naquele exato momento. E eu, com 6 anos, ao controlar a Vespa, e aí eu entendo a Vespa como a fera, o instinto, aquilo que é irracional, e eu, na minha intelectualidade e racionalidade, falei, não, eu sou mais forte que você. Aí eu apertei ela, e ela, infelizmente, morreu. Também me mostrando que é assim. Muitas vezes, ao mostrarmos o nosso maior poder, nós somos destruídos exatamente por conta disso. Porque o maior poder daquela Vespa era aquela ferroada, mas seria o último que ela aplicaria. E eu sei que assim somos nós também. Às vezes, quando você mostra o seu maior poder, o seu maior brilho, a sua maior característica, é o seu fim. Acabou. Vai ser a sua última cena nessa história. É assim para todo mundo, viu? Ai, credo, viver é complicado. Para, não é não. Tanto... É pra quem tem medo, né? Aí tem que respeitar a covardia das pessoas. Sim. Mas aqui é bem simples. As reencarnações, elas já são uma coisa comprovada, né? Você não precisa mais ficar nessa balela de ser médium para poder entrar em contato com o plano astral, né? O plano astral tá aqui o tempo todo, né? Que algumas pessoas, por conta do seu código de crença, do seu sistema de crença, elas não acreditam. Agora, momentaneamente. Mas um dia elas vão acreditar, vão viver, e elas sabem disso, porque todos viemos da espiritualidade, estamos mergulhados nela, mas agora revestidos de matéria. Então isso é muito comum. Então, vidas passadas, muitos tivemos, né? E até a vida atual, a vida física hoje, tipo, a sua vida de Jean e a minha vida atual de João, ela é o nosso ápice. Tudo que nós vivemos nos trouxe até aqui agora nesse formato, entendeu? Ô, Jota, então você contou dessa história dos seus 6 anos, da Vespa. Mas naquele momento você já entendeu isso ou você foi entender isso depois? Naquele momento. Tipo, com 6 anos você já tinha toda essa consciência.
Na verdade, todas as crianças até 7 anos corpóreos, elas não têm o que nós chamamos de amnésia espiritual. Então, até os 7 anos, é comum nós lembrarmos, nós termos acesso intelectual a nós espíritos, a nossa consciência espiritual. Então, é simples isso, né? Com 7 anos é quando a encarnação, ela se firma. É claro que isso não é uma regra, isso é uma média. Uns mais, outros menos. Cada espírito é um espírito. Mas então ali eu ainda tinha muito ainda de mim. Eu espírito, eu recém-chegado a essa cidade, esse planeta, em mais uma performance de vida corpórea. Então por isso que eu sei, isso ficou marcado. Não foi só um picar de abelha. Foi uma situação realmente providencial para falar, eis o poder, ele está aí. Eis o anel do poder. Você o quer? Eu falei, eu quero. Eu quero segurar, eu quero ser o portador desse poder. Então, por isso que eu apertei bem a abelha. É claro que isso é simbólico. Isso é como entrar em contato com um oráculo. É místico, é mágico, é espiritual. Não é óbvio. Entendeu? Não é só material, só uma abelha que foi beber a água e picou uma criança. Para alguns céticos é isso, tudo bem. Mas para mim, que tenho e nutro um sistema de crenças e um olhar espiritual e místico, aquilo representou uma pergunta sobre mim mesmo. Você vai querer? Eu falei, eu vou querer. Ô, Jota, e quando que foi o momento em que você falou assim, eu quero fazer teatro? Ah, sim. Então, nessa vida, né? Vamos pensar aqui. Aqui agora. Foi assim. Eu desde muito pequeno, desde criança, eu sempre tive assim aptidões artísticas. Mas isso foi antes da abelha? As aptidões artísticas? Sempre. Entendi. Muito pequena era assim. Por exemplo, enquanto algumas crianças gostavam de jogar bola, principalmente os meninos e as meninas, brincar de casinha e boneca, eu tinha grande prazer, por exemplo, em pegar revistas que tinham na minha casa, recortar as figuras, colar elas em outro papel, repintar o cabelo delas, desenhar. Eu alterava aquelas imagens que eu encontrava nas revistas. Eu também nunca fui uma criança que pintou parede, que ficou pichando a casa. Eu não. Eu já queria papel. Eu falava para minha mãe, papel, papel! E tive o grande sorte, o privilégio, o mérito também de encarnar com uma mãe que percebeu aquilo em mim e me deu canetinha, me deu lápis de cor, me deu tinta, me deu papel. Falei assim, ó, pinta, pinta, pinta. Então eu comecei pintando, comecei desenhando. Eu já cheguei na escola semi-alfabetizado. Então, assim, tudo isso já foi aflorando em mim muito fácil, sabe? Então, eu sempre tive uma aptidão, uma vocacionalidade para a arte, um chamado. Porém, nós estamos em Cafelândia. E por incrível que pareça, triste o que eu vou dizer, mas 40 anos depois da minha encarnação, nós ainda vivemos uma precariedade cultural. Qualquer espírito que chegar hoje aqui, vocacionado na arte, seja na literatura, na dança, no teatro, na música, na escultura, na fotografia, ele não vai encontrar uma cidade que acolhe o espírito do artista, que recebe o artista com carinho, com afeto e que cria para ele um ambiente, um jardim propício para ele trabalhar o seu talento, sua vocação. Cafelândia, infelizmente, ainda não é assim. E 40 anos atrás era exatamente pior do que é hoje. Então não tinha um lugar para estudar artes. Então eu fui fazendo do jeito que eu achava. Quando eu cheguei no colegial, ali no primeiro, no segundo colegial, aí despertou em mim a teatralidade, a vocação cênica. Até então eu estava no campo da linguística, da literatura, eu estava escrevendo muito, eu desenhava muito, eu pintava muito. Eu estava numa arte que a gente chama de arte introspectiva. O artista plástico literário, ele faz para dentro. Lá dentro, é sozinho, no segredo do ateliê dele. O ator não. Aquilo que é cênico, e aí também vai entrar a dança, o circo e o teatro, aquilo é para fora. Aquilo é a rosa do deserto que explode na sua beleza e encanta todo mundo que vem. Então, aí eu tive uma vontade de atuar, sem nunca ter assistido uma peça de teatro em Cafelândia, sem nunca ter lido uma peça de teatro, eu quis o teatro.
Eu queria. Eu quis tanto que eu fui endoidando todo mundo. Eu endoidei professores na época, endoidei colegas de escola, endoidei minha mãe, endoidei meu pai, endoidei todo mundo que estava ao meu redor, porque eu falava, é teatro. E mais, não era só uma coisa assim, eu quero fazer por fazer. Eu falei, eu quero trabalhar com isso. Eu quero que esta seja a minha profissão. Mas, assim, eu lembro que todo mundo assim, você vai morrer de fome. Eu falei assim, não vou. Não vou, eu sei, eu quero. Aí brotou. Então foi ali, sem nunca ter uma experiência teatral antes, nem na escola, nem em lugar nenhum. Só que daí eu comecei. E olha que engraçado, Aí minha família viu que não ia ter jeito mesmo. E como eu já tinha levado a picada, a ferroada do negócio, nada me controlava mais. Picadas não me davam mais medo. Nem de vespas, nem de pessoas. Então eu falei, eu quero. Aí, claro que minha mãe é grande apoiadora, minha grande patrocinadora, falou assim, então você vai. Eu falei, eu quero fazer a faculdade disso, eu quero estudar isso. Só que antes de ir para a universidade, querido, eu montei um grupo de teatro em Cafelândia, eu fiz espetáculos aqui, eu viajei com esse meu grupo, eu escrevi minha peça, eu ganhei prêmios em festivais estaduais de teatro e sem nunca nesta vida ter lido uma peça de teatro. Sem ter feito nada, fiz tudo por conta, por pensamento, por intuição, por vocacionalidade, entendeu? Agora, se você virar pra mim e falar assim, hoje pra mim isso é notório, tipo, você já tinha estudado teatro? Claramente! Em outras vidas eu vivi o áureo do teatro, o teatro mais lindo que a humanidade já pode produzir, que foi ali no final de 1800, 1890, o início do século 900, 1910, 1920, que era o teatro das ilusões. E eu fui tão feliz nessa vida, eu fiz tanto teatro nesse período que você não tem... Quer dizer, um pouco você tem noção, que eu acredito que a gente estava junto nessa vida. E é um teatro que é o seguinte, hoje na contemporaneidade, o viés do teatro é a naturalidade. É o ator ser praticamente personagem no sentido de usar as próprias emoções, de se desnudar diante da plateia. Mas lá, início do século, o teatro era o teatro dos mistérios, o teatro dos sortilégios, aonde a última coisa que poderia ser mostrada era a pessoa do ator. Então, os figurinos, as traquinagens, as maquiagens, as engenhocas todas, o ilusionismo, ele imperava na cena. E o tema que mais perambulava dramaturgos e diretores e grandes atores da época era o pesadelo. A humanidade, ela tinha uma necessidade de entrar em contato com o horror, com as figuras diabólicas que assombravam o inconsciente humano. E isso foi tudo pro palco. Lindamente representado. E ali eu fui um sucesso, eu brilhei. Então, quando eu vim pra cá, eu vim com uma memória afetiva muito feliz deste teatro. E você que trabalhou comigo, e outras pessoas que trabalharam comigo, e pessoas que assistem minhas peças, elas podem ver um resquício desse teatro de ilusões. Porque eu valorizo muito figurino, muita transformação, muito ilusionismo, cenas onde o personagem aparece, desaparece, temas mágicos, encantados, que elucidam e evocam o mistério da vida. Isso me encanta. Ô, Jota, então você explica, né, que você vem, então, dessa família, aonde você briga, quero teatro, aonde a sociedade tentou te moldar e não conseguiu, porque... da Vespa. Exatamente, porque estava muito em cerne em você. E aí você decide fazer teatro. Yes. Numa cidade que não tem teatro, não tem um lugar ermo. Vamos imaginar um deserto. Exatamente. Você vai pra onde? O que você faz? Eu faço teatro aqui, eu monto... Não, mas isso é muito importante e isso eu tenho que ressaltar, sabe por quê? Eu na época também tinha essa ilusão. A gente sempre tem a ilusão de procurar a estrela d'alva e que ela vai te apontar um lugar muito distante e que naquele lugar muito distante você vai encontrar a razão do seu existir. Isso não é real. Isso é uma fantasia que muitas vezes nos distancia das nossas missões, dos nossos resgates, daquilo que você veio realizar. Mas eu, naquela adolescência, tinha isso. Eu acreditava que eu tinha que ir embora, que aqui não era o meu lugar.
Só que a divindade, ela não faz curva. Ela é objetiva na hora de resgatar os espíritos. A gente nasce onde a gente tem que nascer. E não é que também onde você nasceu você tem que ficar para sempre. Não, é claro que cada pessoa tem um plano, né? Não vamos ser, assim, genéricos. Só que eu, no meu caso, antes de ir, eu montei esse grupo, eu sentei na minha casa e escrevi uma peça. Eu não sabia o que significava cena, eu não sabia o que significava ato, eu não sabia o que significa, eu não sabia nem a estrutura do palco, eu não sabia o que era um proscênio, o que era a abertura de uma cena, o que era uma marcação cênica. Eu não tinha noção. Eu não tinha noção do que era iluminação teatral, contraluz. Eu não sabia o que era uma berlinda de palco. Só que tudo isso eu fiz sem saber. Sim. Então, aqui, na carência de pessoas detentoras de saberes teatrais, eu deixei aflorar em mim aquilo que era original. Foi original, brotou, sabe, do fundo do meu coração, do âmago do eu espírito. Então, antes de ir buscar um conhecimento acadêmico, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. Eu mobilizei pessoas que acreditaram em mim. Eu tinha, meu querido, 17 anos. Foi 17, 18, 19. Aí eu fui embora. Eu fiquei 3 anos fazendo teatro. As pessoas ávidas saem dos colegiais, querem entrar numa universidade. Eu tive um tempo de aprendizado, de laboratório. E é claro que muitas pessoas me ajudaram, me abriram portas naquele período, mas nós fizemos, atuamos e trabalhamos. Aí eu continuei com a ideia que eu precisava buscar um conhecimento maior. Aí eu decidi ir para uma universidade. E aí a mais próxima que eu tinha acesso na nossa... Região. Não, na nossa estrutura econômica familiar, porque daí nesse momento o dinheiro, ele é o que te direciona para determinados lugares. Eu consegui ir até Bauru e estudar em Bauru o curso de artes cênicas pela Universidade do Sagrado Coração. E lá eu adentrei. E lá eu fiquei uns longos anos no academicismo, aprendendo o que é a academia, o que é o trabalho de pesquisa intelectual. E lá eu estudei e me formei como professor de artes e como ator, coreógrafo, dramaturgo e diretor teatral. E eu queria que você me falasse qual é a diferença de 3 anos que você estava antes e quando você chega na universidade e se deslumbra lá pelo mundo da arte. Na verdade, comigo foi o contrário. Eu me decepcionei, eu não me deslumbrei. Eu fui deslumbrado. E ao ver o que a universidade era na sua verdadeira natureza, eu tive uma grande decepção. Por conta de já ter uma experiência riquíssima naquilo que era anônimo, naquilo que era tido como amador. E olha, eu vou te contar uma história. Quando eu cheguei lá, eu conheci uma veterana, porque os alunos, a gente tinha disciplinas similares. Então, tinha os novatos, que éramos nós que estávamos ingressando naquele ano, e tinha os veteranos, que já estavam lá há 4, 5 anos e que iam se formar. Mas tinha algumas disciplinas que misturava veteranos e novatos. E eu conheci uma veterana. E olha que interessante. A gente estava numa aula infernal de improvisação para o teatro, aonde a última coisa que a gente fazia era improvisar. A nossa professora, ela dirigia tanta gente que, sei lá, eu me senti um carro na autoescola sendo dirigido, sendo que aquela aula ela deveria promover a improvisação, eu deveria pensar e sentir com os meus pensamentos e sentimentos, mas era tudo o contrário. Essa era uma das decepções entre tantas. E aí a gente estava lá exaurido, eu não aguentava mais, aí essa colega veterana não aguentava mais. Num dos 5 minutos que permitiram a gente sentar para beber água na arquibancada, nós sentamos assim desmaiados. Eu tomado de uma depressão, pensando, gente, não sei fazer teatro, eu não nasci para o teatro, porque nada dava certo para aquela professora específica. A minha amiga, assim, olhava para ela e falava assim, meu Deus, o que aconteceu com essa moça? E essa moça tinha bruxismo, e ou seja, ela falava assim. Falava desse jeito. Aí você imagina essa moça no palco, dando texto com bruxismo, a problemática que era. Porém, ela gostava muito de teatro. Aí eu falei assim pra ela, amiga, hoje tá difícil a aula, né? Ela falou assim, nossa, João, hoje a coisa tá complicada.
Eu falei assim, nossa, mas como é que você tá aguentando? Eu já tô pensando em desistir dessa universidade, você já vai se formar. Aí ela virou pra mim e me deu um grande ensinamento, que eu levo comigo até esse exato momento. Ela virou e falou assim, João, sabe de uma coisa? Antes, quando eu não sabia fazer teatro, eu fazia. Agora que me ensinaram o que é teatro, eu não sei mais fazer. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Sim. Existem regras, existem estruturas que foram criadas por um grupo de pessoas, mas que não se aplica a todo mundo. Quando tenta se aplicar processos de educação para todo mundo, algumas pessoas cometem o maior crime, que é desistir dos seus sonhos. E ali muita gente desistiu do seu sonho. Eu tive colegas assim talentosíssimos, pessoas que nasceram para dança, nasceram para o canto, nasceram para o palco. Só que daí, de tanta falação, foi tirando deles o brilho, a exuberância, a vontade de se exibir. O ator, a atriz, ele tem que ter o desejo da exibição, ele é a tela. Ele é o pintor e a tela. Não tem esse ator assim que fica aqui, esse não é do teatro, esse é de outro lugar, que eu não sei onde é. O ator, ele é aqui. Se ele tem medo do público, se ele desgosta da luz, se ele renega a voz, a aparência, o corpo, o palco não é pra ele. E as pessoas entravam lá assim. Só que elas saíam assim, falando menos, sendo menos, tolidas. Ator é pavão. Tem que abrir o rabo, soltar aquelas penas, não é galinha. Só que daí a academia vai arrancando suas penas, arrancando. Aí você vira uma galinha de qualquer terreiro que bota ovo para os outros consumir. E nem você fica com o seu ovo artístico. Então, meu amor, eu me decepcionei. Porém, eu fui até o fim. De tudo que eu vivi, foram 2 experiências que me marcaram nos anos de universidade. A primeira delas foi o acesso a um conhecimento literário. Um conhecimento que meus pais não me deram, um conhecimento que meus professores não me deram, meus coleguinhas aqui de Cafelândia não me deram. Então, quando eu cheguei na universidade e me deparei com aquela biblioteca, aí eu bebi. Aí eu bebi do saber de mestres do teatro, que inclusive nas suas literaturas dividiam muitas das dores que eu sentia na contemporaneidade. Que era a solidão, a falta de compreensão, a inadequação. Então eu percebi que claro, eu não era o primeiro e também não serei o último. E que houveram grandes artistas do teatro mundial que passaram por experiências de negação, de rejeição e que deixaram uma contribuição maravilhosa. Então, o acesso a esse conhecimento literário, ele me foi muito salutar. E a segunda coisa que eu levo no meu coração foram pessoas que eu encontrei lá. Porque é claro que a nossa jornada nessa vida, ela é uma jornada de encontros e de despedidas. E eu encontrei pessoas incríveis na universidade. Eu falei, né, dessa professora, mas eu também tive acesso a professores que me inspiraram e às vezes de outras disciplinas, não necessariamente do teatro, que me mostraram coisas incríveis, que me colocaram para frente, que acreditaram em mim. Tive colegas do curso que acreditaram também no meu potencial de diretor, de dramaturgo, que embarcaram comigo em muitas experiências de teatro fora da universidade. Então, pessoas e conhecimentos foi o meu grande saldo da universidade. Muito maior que o meu diploma. Ô, Jota, aí você acaba a faculdade. Acabou. Terminei essa parte da minha vida. O que você faz? Então, aí é assim, tudo era uma constante. Eu sempre fiz arte. Então, eu fiz arte antes da universidade, eu fiz artes durante a universidade e eu continuei fazendo artes. O grande desafio era transformar agora todo aquele talento, toda aquela somatória de experiências e de conhecimento em dinheiro.
Então eu precisava ir ganhar dinheiro, mesmo porque o meu espetáculo me pedia mais recursos. Eu precisava de mais figurino, de mais maquiagem, entendeu? Mas você queria. Eu queria muito, eu precisava. Tipo, por exemplo, essa coroa que eu tô usando hoje, que eu inclusive fiz especialmente para vir até aqui, porque eu não sei por que as pessoas não usam adereço, gente. É assim, veja bem, a maior parte das pessoas já são horrorosas. Ah, mas ó, isso daqui é aqui no Brasil, porque na Europa eles sim, usam, viu? Então. Mas você vê, às vezes eu encontro as pessoas na rua, elas estão tão feias, descabeladas. Se elas usassem um adereço, pelo menos ficaria mais bonita, né? E aí eu fiz esse hoje pra hoje. Então, eu sempre percebi que tudo tem um custo, entendeu? A coisa, ela pode ser feita de ouro e o ouro tem um preço. Ou a coisa pode ser feita de EVA com glitter dourado, mas o EVA com glitter dourado também tem um preço. E aí eu precisava de recursos para fazer as coisas que eu queria. E aí eu fui transformando todo aquele conhecimento num trabalho que fosse remunerado. E aí eu me deparei com uma sociedade extremamente... eu gosto de usar essa palavra para não ofender ninguém. Abobalhada, mas a minha vontade era falar outra coisa aqui. Mas como eu sou, assim, muito educada... Deixa eu só fazer um parêntese. Teve uma festa que você, do Rubizinho, que você homenageou, né, os cafelandenses. Sim, a cidade toda foi maravilhosa. Eu, Rubi, um beijo, te amo O de que você coração. falou? O que aconteceu nessa festa? Era assim, o Carlos Rubi, maravilhoso, ele tinha um evento muito legal aqui na cidade, que se chamava Oscar Café. Era tipo o Oscar do cinema, só que eles premiavam pessoas que se destacavam no ano. Então, tipo assim, premiava, tipo, a menina mais bonita, o empresário, o professor, a pessoa mais simpática, o comerciante, e tinha uma categoria que era o artista do ano. E aí, o meu nome foi indicado naquele ano, eu estava saindo eu tinha acabado de ir para a universidade, me indicaram, e as próprias pessoas da cidade votavam. Tinha umas fichas por aí, as pessoas votavam. E eu acabei ganhando. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito feliz. Só que meses antes disso acontecer, eu estava produzindo uma peça aqui com o meu grupo de teatro de Cafelândia. Você lembra o nome? Claro, Grupo Teatral New Age. Não, a peça. A peça se chamava Quando as Luzes se Apagam. Apagou as luzes. Era uma peça espírita, inclusive. E nós produzimos esse espetáculo aqui na cidade e a gente ia participar. Eu inscrevi essa peça num festival de teatro do estado de São Paulo, que se chama Mapa Cultural. E nós fomos para se apresentar. Só que para ir, a gente precisava de uma verba, de alguns recursos. Tá aí, eles poderiam te ajudar. Então, não, mas vai vendo, entenda a história. Eu precisava de nada mais, nada menos que R$500. R$500. Eu precisava só disso. Aí, na época, nós fizemos uma coisa que era de costume, que chamava caderninho de ouro. Você pegava um caderninho, encapava com papel dourado, e aí na primeira folha você escrevia que você precisava de R$500 e para que você precisava. Aí você andava pela cidade com esse caderninho e você falava assim, olá. Aí a pessoa, você gostaria de colaborar com o nosso caderninho de ouro? A pessoa lia do que era e ela poderia doar o quanto dinheiro ela quisesse. Tipo, era tipo uma vaquinha, entendeu? E aí eu falei, gente, vamos fazer o caderninho de ouro. R$500 vai ser fácil. Aí nós ficamos rodando toda essa cidade. Nós entrávamos em estabelecimentos comerciais de Cafelândia, como mercados, lojas de imóveis bem grandes. As pessoas, os donos desses estabelecimentos doavam R$5, R$10. Ai, não, é mentira. É verdade. Com o caderninho de ouro, nós conseguimos, eu acho, no máximo R$100. Ai, mentira, gente. Inacreditável, mas também tá tudo bem, eles nem sabem o que é teatro, né? Uma gente que tá acostumada a ficar assistindo status de Instagram, que nem existia na época, mas... Enfim, você acha que eles vão valorizar uma peça de teatro? Bulhufas pra nós, né? Eu sei que de R$500 eu abaixei pra 300 o orçamento e os outros R$200 a gente pôs os nossos bolsos, nossas mães, nossos pais, também era todos os adolescentes, o elenco e eu também, enfim. Fomos
ganhamos muitos prêmios nesse festival, voltamos, e aí como nós ganhamos esses prêmios, e a peça era minha, eu que escrevi, eu que dirigi, eu meio que fiquei em evidência aqui nessa aldeia que a gente mora. E aí a galera votou em mim como artista do ano no evento do Rubi. E eu, lindo e formoso, fui receber o prêmio, claramente. Fui ao palco, agradeço tudo. E foi a última vez que o Rubizinho fez um evento em Cafelândia. E tem gente que fala que foi por minha causa, que eu meio que joguei uma maldição ali. Mas não foi nada disso. O que acontece é que na hora que eu recebi o prêmio, e eu fui agradecer a população, eu falei assim, e o que eu desejo para Cafelândia, para a população de Cafelândia? Eu desejo que Cafelândia inteira vá à merda. Vá à merda, Cafelândia. Eu falei isso no dia da premiação. Aí as pessoas ficaram aterrorizadas, ficaram chocadas, assim, nossa, ele tá revoltada. Nossa, ela tá irritada. Ela, que ingrata, ela acabou de ganhar o maior prêmio do mundo e mandou a gente à merda e começaram a gritar e escandalizar. Mas aí eu falei assim, nossa, como as pessoas são ignorantes, porque nós do teatro mandamos um ao outro a merda como desejo de sorte. É um desejo de boa sorte, porque no passado, quando não havia carros, as pessoas iam até os teatros a cavalo. E os cavalos ficavam todos paradinhos na frente do teatro. Aí o que acontecia? Quando os diretores olhavam ali pela janelinha e viam o pátio cheio de merda de cavalo, eles falavam, a casa tá cheia. A casa tá cheia, então hoje nós vamos ganhar muito dinheiro com a nossa peça de teatro. Então, ter merda no pátio na frente do teatro era sinônimo de sorte, de prosperidade. Então, um ator desejava pro outro, aqui, hoje à noite você vai à merda. Ou seja, que tenha muito público, que tenha muita prosperidade. Aí foi isso que eu quis dizer para a cidade. Mas você realmente quis dizer isso ou não? Claro que eu quis dizer João, isso. Eu sei. João, te conhecendo... Para que eu sou, assim, muito humilde. Eu não guardo rancor. Na época eu fiquei irritado, sim, porque as mesmas pessoas que me deram R$5 votaram em mim como artista. E muitas vezes o artista, muito mais do que uma palavra bonita, do tipo, parabéns, você é tão talentoso, ele precisa de incentivo real. Ele precisa de portas abertas, investimento e oportunidades de trabalho. Você tá entendendo? Um livro custa, uma foto custa, uma música custa, uma peruca custa, uma coroa como a minha custa. Então a gente precisa parar com essa bobice de aplausos. Porque eu também vou querer começar a pagar as contas com aplauso. Eu vou chegar lá no mercado, vou fazer uma compra e na hora de passar no caixa eu vou fazer assim, ó. Tá pago! Porque se eu posso viver de aplauso, todo mundo pode. Eu vou passar pelo médico e fazer assim, ó. Parabéns pela consulta, doutor. Tchau! E é assim. É assim? Não é assim? Então, ó, precisamos de dinheiro. A arte tem um custo. E não é por isso que hoje tem tanta porcaria. Porque eles cortaram tantos investimentos artísticos que o artista só trabalha com lixo. Só que chega uma hora que por mais criativo que ele seja, ele não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Não tem criatividade que resiste. Então nós precisamos sim de investimento, de dinheiro. Cultura é necessária. Não tem como não ter cultura. Para! Aqui no interior não tinha plateia. Ninguém ia no teatro. Não tem teatro. Onde que é o teatro pra gente ir? Onde que eu vou estacionar meu cavalo pra ele cagar na porta do teatro? Tem? Não tem. Cafelândia tem? Não tem. Nossa, Cafelândia menos ainda. Lins tem? Não tem. Não tem teatro. Não tem. Então não tem onde ir. Se não tem onde ir, as pessoas não vão. Então não tem público. Não tem público. Tem público pra Netflix, pra novela, pra isso. Porque tem televisão. Porque tem televisão e tem celular. Agora teatro não tem. Então, primeira coisa que eu entendi, eu falei assim, eu tenho que fazer público. E como que faz público? É uma pergunta? É. Eu acho que é mostrando a possibilidade de... De o quê? Mostrando a possibilidade de várias peças de teatro, fazendo com que o público veja algo que ele não vê. Mas como que a gente mostra várias peças de teatro pro público? Tem que nascer muitas pessoas vocacionadas, que queiram fazer teatro. Elas nascem a todo momento. Só que elas não têm a oportunidade de aprender. Então o caminho é muito simples. Para você formar público, o público tem que ter acesso à arte.
Não tem como ele gostar de uma coisa que ele não conhece. São poucas as pessoas. Tipo, eu sei que eu sou uma exceção. Eu nasci gostando de algo que aqui eu nunca vi. Mas a maioria não é assim. A maioria precisa conhecer. Para conhecer, eles precisam ver. Eles têm que ver o artista. Mas também não tinha artista. Ah, então aí que nasce o seu desejo de ensinar o teatro. Exatamente. Aí eu percebi que eu tinha que ensinar teatro para as pessoas que queriam ser artistas de teatro. Aí despertou em mim o professor de artes. Aí eu fui. Aí eu entrei numa turnê que durou mais ou menos uns 20 anos. Ô, Jota, 20 anos de docência. Então, e como que é pra você? Por exemplo, você é o Pavão. O Pavão, ele quer estar no palco mostrando a Sim, minha peça! E aí você desce do Pavão e você vai lá pro velho sábio barbudo que quer ensinar. Foi muito difícil. Foi uma quebra de muitos... Nossa, teve momentos muito tristes, assim, que só eu mesmo vivi na solidão da minha carreira profissional. Porque eu não fui eu não cheguei até o teatro para ser o professor, nem o diretor. Eu cheguei para ser a estrela. Eu cheguei para ser o ator, atriz. Eu cheguei para me travestir, para usar todas as maquiagens, para ser a bruxa, o capeta, a princesa, o herói. Eu cheguei para pegar a adaga e matar o meu colega de cena, ver o sangue, pegar a caveira e falar to be or not to be is the question. Era isso, eu fui lá pra isso. Só que daí, na hora que eu cheguei lá, não tinha palco, não tinha cortina, não tinha luz, não tinha colega, não tinha diretor, não tinha peça. Eu falei, mas meu Deus, como que eu vou brilhar? Como? Aí eu falei, então eu vou fazer tudo. Aí nós começamos. Fazer a luz de lata, fazer a cortina de coxa de retalho, fazer o palco de tábua. Comecei, não, mas peraí. que fazer. Não, eu vou ter que te parar, vou ter que te corrigir. Porque eu fui seu aluno e eu posso falar disso. Por exemplo, eu conheço muitos professores de teatro e professores de arte que criam alunos para eles brilharem. Yes. Então, por exemplo, ele cria ali uma turma, mas a pessoa que vai estar no centro é esse professor. Vai dar de boa. Então, mas no seu caso, não. Porque no seu caso você criava e você não brilhava no palco. Jamais. Não, então vai contra isso que você tá falando. Não vai não, sabe por quê? Porque eu sou ator de verdade. Esse tipo de professor que você tá falando, ele é o falso ator. Isso daí é como qualquer coisa na vida. Existem as joias brutas, os diamantes. E existe as miçangas. Então, tem muita gente que é miçanga, desculpa, mas você é uma miçanga. Você até brilha, mas o seu brilho é de plástico. O seu brilho é uma tinta que você passou em você ou que alguém passou em você. No primeiro calor ou no primeiro frio, descasca e é uma bolinha de plástico transparente sem brilho. O cristal, quanto mais você joga ele no fogo, quanto mais você joga ele na água, mais ele brilha. As adversidades dão brilho às pedras preciosas. É assim que nasce o ouro, forjado no âmago do sol, na caldeira mais quente do universo. O ouro vem do espaço, meu querido. Então, esse professor, esse diretor de teatro tosco, que se vale desse elenco para ele brilhar, ele não é um verdadeiro ator. Eu sou um verdadeiro ator. Eu sei que o mais importante de uma narrativa teatral é o personagem. Peça sem personagem não é teatro. Se eu vou pro palco e eu falo de mim, isso chama-se palestra. Isso chama-se coaching. Isso, no máximo, é uma aula. Eu tenho que ter um papel. Eu tenho que ter alguém que é maior que minha vida. Eu tenho que ter um personagem. Então, eu nasci primeiro como ator. Eu fui pro palco sendo ator. Então, quando eu viro professor, eu olho os meus alunos e olha, de verdade, que eu vou te falar. Eu olho no fundo do coração dessas pessoas. E eu procuro o ator que está escondido lá dentro. E aí, muitas vezes, esse ator, ele quer cantar. Aí, sabe o que eu faço? Eu altero todo o espetáculo e ponho uma música para ele cantar.
Às vezes aquele ator, ele quer dançar mais do que atuar. Aí eu crio toda uma cena que tem uma dança. Eu até distorço o texto, a narrativa, o roteiro, a dramaturgia. Quantas vezes você que trabalhou comigo e outras pessoas que estudaram e trabalharam comigo sabe que eu faço isso. Eu pego uma peça clássica e eu invento uma cena que tem uma música só para aquele ator cantar, só para aquele ator dançar. Se eu percebo que aquele ator tem a necessidade de viver um personagem feminino, eu deixo que ele viva essa mulher no palco, ou a criança, ou o velho, ou a morte. Porque é disso que se trata. Então, assim, é isso que eu quero dizer. Quando você reconhece o seu brilho, é fácil ver o brilho nos outros. Mas aí o outro tem que ver o brilho nele. Porque ele não consegue se ver através do meu olhar. Tanto que eu, ao longo dessa jornada, conheci alunos, chegaram até mim como alunos, foram lapidados pelo meu trabalho, tornaram-se artistas e depois eles renegaram todo esse trabalho. Jogaram todo esse aglomerado de conhecimentos que eu transmiti para eles no lixo dos lixos recicláveis. Porque esta pessoa não reconhece o brilho dela. Por mais que eu a coloquei num palco, com uma dramaturgia maravilhosa, com figurinos incríveis, com roteiros criativos e desafiadores, mas ela brilhou. Ela brilhou, mas ela não viu. Porque é assim que é. Tem gente que vive, mas não vê. E enquanto ela não vê, ela continua sendo miçanguinha. Ela é uma miçanguinha num colarzinho no pescoço de alguém. Então, mas aí, voltando, só para concluir, então eu precisei dar aula para os artistas. Formar o máximo de artistas de teatro. E eu sempre, nas minhas aulas, levei todos a conhecerem peças clássicas, vamos escrever, vamos dirigir. Quando eu percebia que alguém tinha um viés para direção, você vai dirigir essa cena. Depois você vai dirigir essa peça, você vai dirigir essa performance. Quando eu via que alguém tinha aptidão para artes plásticas, eu falei, você vai para maquiagem, você vai pintar esse cenário, você vai fazer esse figurino. Porque o teatro, ele é um celeiro de artes. Ele é muita coisa. Então eu precisava formar artistas que, ao se apresentarem, iriam formar plateias. Jota. Oi, querido. E por que Cafelândia? Como assim? Por que aqui? Olha, eu me perguntei isso minha infância, minha adolescência inteira. E depois, quando eu fui embora e achei que nunca mais ia voltar, porque eu tava de saco cheio dessa cidade, e eu acabei voltando, sendo magnetizado pra cá, por conta de trabalho, amigos, famílias. Aí eu me indaguei muito, né? Tantos lugares incríveis no mundo que podem acolher o meu talento, a minha capacidade. Eu aqui encarnei e ainda peregrino por esse Vale das Sombras, que é a nossa cidade. Porque, olha, eu falo isso sem nenhum tipo de remorso, e também não estou menosprezando ninguém, mas se alguém se sente menosprezado, valha-me Deus essa pessoa. Mas Cafelândia é uma cidade culturalmente atrasada, racista, preconceituosa. Aqui existe muita intolerância religiosa, muita homofobia, tudo disfarçado de moral, disfarçado de bons costumes, disfarçado de gente boa. Mas tem. Eu nasci, eu cresci, eu tô aqui, eu vejo isso no olhar, na vírgula da língua de muita gente. Então, eu sempre... Quer mais café? Daqui a pouco. Sempre as pessoas falavam assim pra mim. Professores, amigos, pessoas bem intencionadas falavam assim pra mim. Ai, Jô, você é tão talentoso. Por que você não vai embora daqui? Ai, credo! Parece não. que é um elogio, tipo... Até hoje, às vezes, eu escuto a pessoa falando assim. Ai, você é tão talentoso. Quando você vai embora, hein? Vai embora. Vai procurar um lugar maior pra você fazer sua arte. Aqui ninguém vai te valorizar, né? Vai embora. Eu ouvi isso minha adolescência inteira, ouvi isso na fase adulta. Ouço isso até recentemente em outro lugar. Só que é assim, eu penso assim, essa pessoa, ela tá falando isso sem conhecimento de causa, e até acho que ela tá falando isso com admiração, porque ela pensa que eu sou muito maior
que eu sou grande. E que aqui é muito pequeno, mente pequena e que em Ah, mas você é grande. Não, tudo bem, mas que daí talvez em outro lugar eu fosse mais reconhecido e eu seria mais feliz. Aí um dia uma pessoa tava me falando isso. Uma artista que eu conheci, ela tava me falando isso. Daqui de Cafelândia. Aqui da região, em algum momento. Aí eu peguei e falei assim pra ela. Só que daí ela usou uma metáfora. Ela falou assim: você é um peixe muito grande num aquário muito pequeno. Você tem que procurar um oceano para você viver. Aí eu olhei pra ela e falei assim: então eu penso o contrário. A minha vontade é transformar este aquário num oceano. Porque igual a mim, existem outros peixes grandes aqui sufocados num aquário muito pequeno, né? Tem gente que é beta, tem gente que é baleia, né? Eu me sinto uma Moby Dick. Então, só que daí o meu desejo é mudar o aquário. Não é só eu procurar o meu lugar. Porque esse meu lugar também não existe, né? Eu sou cidadão do universo. Mas entender a espiritualidade me trouxe um certo, não vou dizer conforto, porque eu nunca me sinto confortável. Mas é um certo poder. Me trouxe uma certa sobriedade a respeito de estar aqui. Porque daí eu comecei a entender que, assim, primeiro, eu não pertenço a lugar nenhum desse planeta, não. Eu pertenço ao universo, como todos nós. Eu pertenço ao cosmos, eu sou um ser etéreo. Eu estou momentaneamente aqui. Essa minha passagem por esta aldeia que eu estou, ela é muito significativa. Primeiro para mim, porque aqui eu entro em conflito o tempo todo com outras mentes que muitas vezes me menosprezam, me julgam, me caçam, me ridicularizam. Você tem que visualizar que a minha adolescência na década de 90 foi caótica dentro dessa cidade. Foi caótica. Eu vivia em fuga, tipo a fuga das galinhas. Eu vivia fugindo de casa para escola, da escola para casa. Ai, credo, João. É, gente que hoje eu encontro na rua e falo, bom dia. Só que pessoas que me perseguiam, que faziam coisas horrorosas, entendeu? Porque aqui, assim, só que em outros lugares, existem muitas pessoas como eu, muito melhores, muito visionárias. Então eu sinto que estar aqui, apesar de todo o conflito que eu vivo, e esse conflito ele também me eleva, porque ele me humaniza, ele quebra coisas que estão dentro de mim, inferioridades, vaidades, egoísmos espirituais, mas eu também tenho a chance de mexer um pouco na estrutura do aquário dessa cidade. Abrir um pouquinho mais de espaço para que outros peixes fluam e que tragam novas mudanças. Então hoje eu entendo como um trabalho espiritual, mas não um castigo, não uma coisa que sou obrigado. Eu sinto que é uma escolha, é um desejo de verdade. Eu posso ir embora a qualquer hora. Eu posso ir embora agora. Eu posso ir para minha casa agora, pegar minhas coisas e ir embora, porque nada me prende em lugar nenhum. Mas eu tenho o desejo de ficar. Então, aí vamos lá para a pergunta. Aí você consegue, teoricamente, entrar num cargo político, né, lá dentro da gestão, onde você, teoricamente, não sei como que funciona, tem o poder ali de mudar esse aquário. E como que funciona? Como que funciona o quê? É esse processo na sua vida. Você, como coordenador de cultura em Cafelândia durante algum tempo. Ó, é que foi assim, ó. Uma parte da minha carreira profissional foi como prestador de serviços para muitas coordenadorias e diretorias de cultura. Eu já trabalhei para secretarias de culturas enormes, como do município de Bauru, no município de Araçatuba, onde nós estamos falando aí de 300, 400 mil habitantes. Entendeu? Então, assim, é outra coisa. Prestei serviços, fiz festival, fiz muita arte em secretarias grandes. Então, eu trabalhei muito junto de prefeituras. Até aqui a da cidade também me abriram muitas portas. O meu primeiro trabalho remunerado, inclusive, foi prestando serviço como professor de teatro numa gestão de cultura aqui da cidade. Então, assim, eu conhecia um viés do que era gestão cultural. Em outros tempos. Sim. Quando a atual gestora aqui de Cafelândia me convidou a assumir o cargo temporário de coordenador de cultura, dentro de mim, a minha primeiro pensamento foi, não quero. Eu comigo pensei, eu não quero. Sabe por quê? Eu estava cheio de projetos,
vários projetos artísticos, eu estava engrenando ali nas veredas do cinema, fazendo muita coisa legal. E eu sabia que eu ia ter que parar essas coisas porque é muito trabalho. Mas aí, numa segunda reflexão, eu falei, gente, eu já critiquei muito coordenadores de cultura que eu trabalhei, pessoas que eu passei, eu falei, nossa, isso tá errado, deveria ser assim. Eu falei assim, então, a vida está falando, é uma oportunidade. Eu falei, quer saber? Eu vou. Como eu já tinha amassado o marimbondo com 6 anos, eu falei, eu vou amassar outro aqui. Aí eu disse, sim, quero. Aí foi muito legal, porque, tipo, muitas pessoas na cidade aqui de Cafelândia me acolheram, aprovaram, me deram os parabéns. E aí eu fui para esse trabalho, né? Esse desafio de gestar o que é cultura. E você teve medo no começo? Imagine, medo nenhum de ninguém, jamais. O que é um marimbondo perto de um cafelandense, entendeu? Não tem mesmo, porque eu não... Olha, Jean, eu vou ser muito sincero com você. Eu sei que nos últimos momentos ali foi tanta fofoca, mas tanta fofoca, tanta língua falando do meu nome, da minha pessoa, que parece até que deu tudo muito errado, mas deu tudo muito certo. E eu, na verdade, de verdade mesmo, eu não saí dessa gestão e desse trabalho tão importante com nenhuma inimizade e com nenhum desgosto, muito menos rancor, muito menos raiva. Não tenho isso. Eu fiz muitos amigos dentro desses... Eu fiquei 3 anos, né, como coordenador de cultura. Eu fiz muitos amigos, conheci pessoas incríveis, tive essa grande oportunidade de fazer coisas maravilhosas. E vim cheio de planos, vim cheio de ideias. Só que o ponto central disso tudo é assim, o que é cultura? Então, tipo assim, é igual, por exemplo, o coordenador, diretor da educação. O que é educação? Da saúde. O que é saúde? Aí é um ponto importante a se pensar, porque dependendo de como eu interpreto o que é saúde, são as coisas que eu vou realizar. Dependendo do que eu interpreto o que é cultura, é o que eu vou realizar. Eu sou uma pessoa que eu estudei muito e continuo estudando. Eu amo a filosofia, a antropologia, a psicologia, a espiritualidade e a história mundial das artes. Então, quando eu vou entender cultura, eu entendo cultura a partir de todos esses filtros intelectuais. Então, para mim, a cultura, ela sempre foi algo muito vivo, algo muito importante. E você teve dificuldades? Num primeiro momento, não. Tanto que eu, quando a gestora municipal me chamou, eu falei para ela, olha, para mim é primordial liberdade criativa. Não tem como eu gestar cultura sem liberdade. Porque a cultura que eu priorizo é a cultura do faça você mesmo. Pense, expresse e faça. Então, se eu, como coordenador, não tivesse essa autonomia, como eu poderia delegar essa autonomia a todos que perambulassem pelas esferas culturais da gestão? Então, no primeiro momento, me foi dada esta carta, o que eu fiquei muito feliz e fiz bom uso dela, né? Nós fizemos projetos incríveis. Para mim, o foco central da cultura em Cafelândia, muito mais do que as festas tradicionais, que foram todas executadas, tem que executar, a questão não é essa, porque as pessoas também são 880, né? Parece que se você falar assim, eu tenho um outro projeto, vai acabar com as festas. Não, faz as festas, mas não pode morrer nela. A cultura vai além de 4 noites de show. Isso é óbvio. Tanto que nós temos aí, por exemplo, vou usar a nossa própria Café Artes como exemplo. Foram 43 Café Artes fazendo show. Em que pé estão os artesãos? Em que pé estão os artistas locais? Em que pé está a civilidade da nossa sociedade? Ou seja, as Café Artes não conseguiram atingir na nossa formação cultural. Elas apenas ofertaram entretenimento barato de alienação ao povo. Então, o show pelo show... Agora, é importante que a Café Artes, o rodeio, o evento de Natal, o carnaval, as festas religiosas, o catolicismo, o bandismo, o candomblé
kardecismo, espiritismo, os evangélicos, o budismo, festas religiosas, não uma, que elas tenham a oportunidade de se manifestar, expor seus conteúdos enquanto cultura. Então a cultura ela precisa atingir a maneira como as pessoas pensam. E aí era preponderante o ensino das artes. E aí veio esse grande carrossel encantado que foi a Escola das Artes, onde todo mundo começou a ter acesso a dança, teatro, música, pintura, fotografia, stop motion, sei lá, tivemos de tudo. Só que a questão também não é você fazer um curso de dança. Não é você fazer um curso de teatro. Tem que ter qualidade. Não pode ser só um curso assistencial que você vai ficar lá 3 horas enchendo uma linguiça com arte. Tem que ter foco, tem que fazer pra valer. Vai montar uma peça? Vai montar uma peça. Vai montar uma coreografia? Vai montar uma coreografia. Vai montar um espetáculo? Vai montar um espetáculo. Tem que ter luz, tem que ter palco, tem que ter cortina, tem que ter cenário. Porque senão não valeu a experiência. Então o foco da Escola das Artes era este. Este era meu pensamento. Ai, credo. Qualidade, projeto, apresentação em janeiro, fevereiro, sarau. Trouxemos os saraus. Pela primeira vez trouxemos sebos literários. Onde que você compra um livro em Cafelândia? Não compra. Aí comprava. Nós fizemos parcerias com sebos, vinham livros. Todo mundo podia fazer. Então, num primeiro momento, foi assim. Que linda! A estação foi restaurada, todo mundo trabalhou, montou equipe, contratou professor, veio os alunos, a gente dançou, cantou, atuou, encantou. Foi lindo, saiu da pandemia com um projeto dourado, com o nosso carrossel das artes e que girava bonitinho. Porém, aí acontece assim. Tudo são perdas e ganhos. Não existe um ganho sem uma perda. Quando nós priorizamos a liberdade do pensamento, o pensamento pode se virar contra você. É como eu falei, todo princípio filosófico cria dúvida, a crítica. O pensamento crítico é aquele que olha que fala, não sei se eu concordo com você. E eu ensinei isso à pessoa e a pessoa olha pra mim e fala assim, eu não concordo mais. Eu não estou gostando. É assim que é. E que não tem problema nenhum. Precisamos de mais pessoas críticas, pessoas autônomas, pessoas que fazem porque elas querem, ela quer fazer, precisa mandar ela fazer. E a partir dessas ideias a coisa cresce. Em algum momento, e aí eu não sei definir onde, e isso começou a mudar. E aí eu senti assim que eu comecei a me tornar uma pessoa... Vou usar aqui também um termo não agressivo, porque eu não quero ofender ninguém, como eu disse, não tenho rancores. Não é inteligente ter rancor. Eu comecei a ser uma pessoa não querida. Eu comecei a não ser mais aquela pessoa querida. Mas por quem? Por muitas pessoas, mas na maior parte os políticos. Os políticos de Cafelândia começaram a não mais me querer bem. Mas será que era porque você estava brilhando mais do que eles? E então... quando eu falo brilhando, eu não tô falando no quesito egocêntrico da coisa, não. Eu tô falando no sentido que é assim, ó. É notório que com a sua saída da cultura, de janeiro até hoje, a cultura em Cafelândia virou uma bosta. Ai. Então eu... Se fosse ainda a merda do teatro dos cavalos, né? Estaria bom. Porque assim, ó... aonde está a cultura? Então, tipo assim, não tem, ó, onde está um sarau que antigamente tinha? Não tem mais. É que é assim, veja bem, cultura tem, porque tudo é cultura. Hábito é cultura, tradição é cultura. Não existe povo sem cultura, não tem pessoa sem cultura. O que existe é que assim, eu tenho uma cultura, você tem outra. Então, assim, eu tenho que respeitar a sua cultura e você respeita a minha. Algumas culturas, elas são mais, vamos dizer assim... A palavra é erudita. A cultura erudita ela é uma cultura que ela consegue trabalhar dentro da diversidade, ela acopla coisas que são diversas, que são diferentes. Mas tem culturas que são muito restritas. O famoso pão com ovo, né? Assim, sem querer ser pejorativo, mas ela é muito básica. Então, oferta-se o básico da cultura, entendeu? Tipo, então, eu não priorizo mais a qualidade daquela apresentação. Eu não valorizo mais aquele artista que está se formando aqui, entendeu? Então, assim,
Pro que vem de fora, eu dou o melhor palco. Pra quem é daqui, se apresenta na rua, no asfalto. Então, assim, isso é uma cultura, entendeu? Uma cultura que eu não concordo. Sobre eu brilhar mais que pessoas, isso eu já não sei. As próprias pessoas teriam que falar sobre isso, as próprias pessoas teriam que... Elas teriam que falar, só que daí elas, para assumir isso também, elas teriam que ter uma certa desenvoltura intelectual, coisa que eu acho complicado. Mas o que eu sinto mesmo é que eu fui me tornando uma pessoa, assim, não muito querida. Aí eu ouvi muitas fofocas a meu respeito. O que eu entendi, por isso que eu falei assim, o poder público, ele é uma ilusão, porque, primeiro que esse poder não existe, o poder está nas pessoas. As pessoas, quando a gente conseguir se organizar, acabou esse manda e desmanda. Acabou essa monarquiazinha, sabe? De vereadores e prefeitos e gestores públicos. Porque se eu me organizo enquanto... Por exemplo, se os artistas se organizam e a gente para com essa discrepância de é a minha oportunidade, não a sua, gente, acabou. A gente chega lá, bate a mão na mesa e fala, tem que fazer. Cadê o dinheiro? Cadê o conselho municipal? Cadê a verba? Eu quero montar essa peça, eu quero fazer essa exposição. Mas aí a gente não se organiza. Se as ONGs, associações, se os bairros se organizam, acabou. Então, esse poder, ele é ilusório. Ele só se manifesta porque existe a ausência de organização. Pronto, isso é uma coisa. A gente fala sobre democracia, mas ela também é uma utopia. Porque, na verdade, não é permitido que as pessoas se expressem, principalmente aquilo que elas... A crítica. Eu poderia criticar. Não pode. Então, as pessoas também não sabem nem como falar. A segunda coisa é acreditar que existe algo público. Não existe o público. Tudo é particular. Não tem, a prefeitura não é pública. Ela é uma empresa particular. Tanto que não existe a tomada de decisão de investimento de dinheiro por parte de todo mundo. A decisão ela é totalmente direcionada. Então, assim, é o pensamento do dono da empresa que fala, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Esse diálogo horizontalizado dentro do que seria gestão pública, aqui não acontece. Acontece um diálogo hierárquico. Tá lá, né, o monarca, o senhor de engenho, que conversa com os seus subalternos. E aí tem esse ponto, subordinação. Eu, na minha trajetória, eu nunca consegui me ver no lugar de subordinado. E eu não estou dizendo com isso que eu não sei receber uma ordem, que eu não posso entender o comando de uma pessoa que tem um cargo de gerenciador. Eu não vou falar que está acima de mim, porque eu não acredito nisso. Não tem papa, não tem líder acima de mim. Todos somos pessoas encarnadas. É horizontal, né? Claro, menino. Quem veio pra Terra e pra Cafelândia? Ah, para. Então não tem prefeito, juiz. Essas autoridades são mundanas. Essas autoridades são criadas pela legislação do mundo. E o mundo é essa grande bagunça que existe. Então, assim, subordinação é uma coisa que eu não entendo. É assim, ó. Eu estudei 20 anos arte e cultura. Então, assim, se eu sou convocado para um trabalho de arte e cultura, eu tenho ideias. Eu não vou abrir mão delas porque você é meu chefe. Ou porque você chegou aqui e falou assim, não, você tem que fazer isso. Eu falei assim, não, como assim? Peraí, mas não, calma. Eu tenho que debater esse assunto, não é assim. Eu nunca fui subordinado. Eu nunca fui subordinado na escola. Eu nunca fui subordinado com os meus amigos. Ninguém tem que ser subordinado. Subordinado? Não. Esse pensamento capitalista de quem paga manda não pertence ao universo onde eu vivo. E isso é dessas pessoas totalmente colonizadas. Você tá pagando o meu trabalho. Você não tem como comprar a minha vida. Você não tem como comprar a minha alma. Por isso que não existe pacto. Não tem. Não tá à venda, nem que eu queira te vender. Por isso que não tem prostituição. Você não tem como comprar uma pessoa. Só que tem gente que acha que tem. E é engraçado que tem gente que acha que pode comprar e tem gente que acha que está à venda. Então o problema é sempre intelectual. É como você interpreta. Eu não me interpreto assim. Então se eu tô num lugar, igual aqui agora, eu tenho ideias e eu tô falando sobre elas. Se você falar assim, ó, acabou a entrevista, tudo bem, acabou, a gente para. Não vou ficar aqui gritando que nem uma Maria louca. Se bem que às vezes eu tenho vontade. Mas eu não vou fazer. Eu sei te respeitar. Só que ideias eu tenho. Então, dentro da gestão, eu implantei ideias.
Eu consegui executar todo o meu planejamento cultural? Não, faltou um ano, que era ecologia. Porque cada ano eu fui me norteando o meu trabalho por temas transversais que eu julgo importantes para a Cafelândia. E o último ano era voltar as artes para o ecológico, que é claro que nossa cidade, meu Deus, a gente ainda tá parado na época que derrubou todo o pau-brasil do Brasil, entendeu? A gente está no desmatamento. A gente ainda nem chegou no reflorestamento. Então, ecologia para mim é cultural, é primordial. Mas não deu certo, não deu tempo. Sobre a minha exoneração, é assim, se você perguntar por que você foi exonerado, eu vou te falar assim, eu não sei. Exatamente o motivo eu não sei, porque eu fui chamado até o RH, que é o setor de recursos humanos, que contrata e que demite, e aí a diretora falou assim, olha, a gestora está exonerando você. Eu falei assim, há um motivo? Ela falou, eu não sei. Então a prefeita não mandou uma mensagem para você. Direta, não. Eu fui chamado até o RH, que é o setor que faz isso. Mas ela não conversou comigo, a gestora não falou para mim, olha, não deu certo, não gostei disso, então nós vamos parar por aqui. Então você não sabe porque você foi demitido? Eu não tenho esse motivo falado ou por escrito. Então, isso somente a gestora poderia dizer, o que deu errado foi isso. É claro que eu sou uma pessoa muito inteligente, muito intuitiva. E eu percebi sinais de que eu já não era mais essa pessoa querida ali dentro. Então, acho que foi uma coisa até natural a minha remoção. Eu também não vejo isso com espantamento. Eu acho que a gente também não precisa tornar a vida esse lugar de escândalos e fofocas. Eu acho isso deplorável e mesquinho. Você ser contratado é tão normal quanto você ser demitido. Você nascer é tão normal quanto você morrer. As coisas têm ciclos, entendeu? Se você perguntar, você queria concluir? Eu gostaria de concluir o meu projeto de 4 anos. Num primeiro momento, eu falei, puxa, que pena, queria terminar. Mas na sequência, eu falei, ai, que bom. Alívio. Que é bom que eu não tô lá agora. Porque também, assim, é o que eu falei, sem a liberdade criativa que eu preciso para trabalhar, aí pode ser qualquer outra pessoa. Daí, o Jô não. O Jô precisa de liberdade, de raiar do sol. Eu preciso fazer as coisas na medida que eu penso. Ai, você tá sendo egoísta, prepotente, arrogante. Não. Mas se você quiser me ler dessa forma, é seu direito de me enxergar dessa forma. Agora, nesses 25, 26 anos de carreira artística, meu querido, eu te garanto que tudo que eu montei, tudo que eu elaborei, tiveram grandes êxitos. E mais, uma coisa que eu me orgulho, eu sempre tive êxito com pouco recurso ou quase zero recursos. Fiz espetáculos belíssimos, produções belíssimas com quase nada. E quando eu digo nada, eu falo sem dinheiro e sem apoio moral. Ô, Jô. Então dá certo. Dá certo. Ó, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Mas já? Mas já. Eu nem falei o que eu queria. Calma que vai ter o programa 2. E assim, Queria falar mais. Eu não falei nada das vidas passadas, das vidas futuras. Eu não falei nada sobre tarologia, cosmologia. Eu não falei nada. Calma. A gente só falou bobeira. Porque assim, um passarinho tá me contando no ouvido que logo você terá um programa. Deixa eu falar. Quero. É assim, Quero café. Tá. Pra pessoa que ela está começando do zero. E quando eu falo começando do zero, seja tanto um empreendimento, quanto um sonho, quanto qualquer coisa. O que você, com todo o seu brilho, indicaria para ela? Daria um conselho lá pra essa câmera. Primeira coisa, para de ser besta. Ninguém começa do zero. Não existe zero, meu amor. Quando você era zero, você não era nada. Você era uma luzinha em algum lugar na escuridão. Se nós já estamos aqui, não tem zero. Nós já chegamos aqui com muita bagagem, com muita vontade, com muito conhecimento. A questão é, desperte. Desperte. Você tem que despertar. Mas como que você faz isso? É aqui, ó. Ouve, acorda. Acorda sua serpente interior. Desperta a magia que reside em você através dos seus prazeres, daquilo que faz seu coração vibrar. Ninguém cresce através do medo. Ninguém cresce através da dor. Para de besteira. A Idade Média já ficou
séculos para trás. Tira essa ideia da sua mente, você não tá pagando nada, não tá sendo castigado por nada. Desperta aquilo que te dá alegria. Começa a pensar o que faz sua alma dançar no teu corpo, o que faz a sua noite virar dia, o que te traz a primavera. Onde estão os seus prazeres? Esse é o lugar. Este é o sol que brilha e fala, vai por ali. E é por ali que você tem que ir. E eu te falo mais. Se você não seguir a sua intuição interior, se você não seguir a luz que brilha no teu coração, a sua vida será uma vida destinada ao sofrimento, à depressão, à amargura. Você será condenado e condenada a dias e horas de uma desgraça tediosa sem fim. Aonde nada que você vai fazer nessa vida, nem casar, nem ter filho, nem transar, nem comer, nem dormir, nem fazer plástica, nem ganhar dinheiro, nada vai lhe preencher. Então, meu amor, então, minha amada, desperta, desperta para os prazeres. Ai, mas as pessoas vão me julgar. De qualquer forma, este é o mundo das transições. Nada aqui é constante. Todos que aportaram nesta encarnação são espíritos atrasados. Eu, ele, você. A gente tá aqui porque nós não passamos nas lições anteriores. Então, ser julgado, perseguido, fofocado, criticado, discriminado, abandonado, traído. Bem-vindo à vida terrena. Mas mesmo assim, sobretudo, e a revelia dessas condições, busque a luz que está em você. Brilhe. Quando tudo for escuridão, aí que você brilha, porque esse é seu momento. Né? As estrelas são lindas porque é noite. De dia só tem um sol, mas à noite tem muitas estrelas. Então, não se deprima. Agora, o caminho é o prazer. E se as pessoas quiserem acompanhar o seu trabalho, aonde ela te acha? Aí depende. Suas redes sociais? Aí depende de que trabalho ela está procurando. Eu estou sempre nos palcos da vida. Ora no público, ora no particular. Ora eu estou em cena, na sala de aula. Ora eu estou na internet. Ora eu estou ali no mercadinho da esquina comprando um pão. E em todos os lugares que eu estou, com esta maquiagem, com este cabelo, com esta coroa ou sem nada disso, eu continuo sendo eu. Então não caiamos na besteira de julgar os livros pelas capas. Porque a coisa mais fácil que tem nessa vida é enganar os outros com aparência. Sabemos disso, né? Então eu estou em todos os lugares. Internet, Jô Mendes, é fácil. Instagram, mendes.teatro. É simples. Jota, muito obrigado pela entrevista de hoje. Ai, eu amei, se bem que eu não falei nada que eu queria. Eu queria falar outras coisas. Calma, você vai ser convidado ainda para muitas Mas coisas. antes eu tenho um presente para você também. Ai, eu já tava chegando no fim do programa e eu falei, nossa, cadê meu presente? Eu trouxe um presente para você, é claro. E Tá filmando, câmera? Tem bastante bateria, né? E assim também, é claro que você e eu, né, a gente já se conhece há uma década aqui nessa vida, de outras vidas também. Então, como você conhece muitas coisas sobre mim, eu também conheço muitas coisas pra você. E aí, sempre quando eu vou pensar num presente, eu ligo essa minha coisa, que é o que eu te falei sobre eu ser professor. Eu ligo o brilho que tá em mim pra eu ver o brilho que tá em você. Coisas que lustram o seu brilho, que te dão mais glamour, que fazem o seu espírito sair um pouco dessa coisa da matéria e te leva para esse lugar encantado. E aí eu comecei, é claro, a trabalhar, a criar este material, porque para mim foi muito importante. E aí eu queria que você recebesse esse presentinho. Nossa! Ai, eu não tô acreditando. Eu espero que você goste. E além do mais, eu penso que o melhor presente que existe é aquilo que te inspira, conhecimento. Gente, olha isso daqui. Não, olha essa caixa. Primeiro, que já começa que ela é toda artesanal. É, e pensada em você. E pensada em mim. Vamos abrir, vamos abrir. Tá. Gente, é o cosmos aqui dentro!
Vamos ver, vamos ver. A SML, ó. Ai, se for algum tarô. Nossa, gente! Manual prático do tarô. Precisamos saber. Ler tarô. Vamos ver próximo. Manual prático das auras. Gente, agora eu vou começar a ler tarô, ler aura. Você vai entender. Ai, não, gente. Manual prático quiromancia. Na palma da mão. Ao estudar as linhas da mão, você pode descortinar segredos do coração. Nossa, gente, eu já vou usar isso nos podcasts, falando, me dê sua mão. Exato. Dinheiro. E, nossa, os post-its. E pra pôr... Ai, Jota. Obrigado. Hoje, Ah. como eu sei que você tem um pé na matéria e 2 pés na espiritualidade por conta da sua própria mediunidade, é muito importante que você sempre estude e desenvolva a sua intuição espiritual. Aí esses 3 livros, eles fazem parte desse kit de manual, que é o tarô, as auras e a quiromancia, que é a arte de ler as linhas das mãos. Às vezes as pessoas pensam que estudar mediunidade é só lá no centro espírita e tal, mas existem muitos caminhos para a sua intuição aflorar. E aí eu espero que esses livros contribuam para que a magia se manifeste mais e mais na sua vida. É um combo de conhecimentos que você vai levar daqui por toda a eternidade. Mas eu tenho um outro presente. Ai, gente. E esse agora, ele é 1000 vezes maior que esses livros. Nossa, gente. É decretando um futuro. Esse daí é... Mas pode abrir agora ou depois? Pode abrir, claro. Porque tá selado, Está ó. selado. Tudo aquilo que é Jota, poderoso Jô, e profundo está selado. é assim, ó, eu não gosto de ficar falando da minha mediunidade, das minhas coisas. Só que eu estou vendo uma pessoa do seu lado, uma mulher, muito linda, falando que ela que me mandou isso aqui. Com certeza. Eu tenho uma mentora e... Mas isso corresponde com essa minha intuição? Claro, eu tenho uma mentora espiritual e ela é uma cigana. E ela traz toda a beleza, todo o charme, todo o meu aspecto feminino. E ela é que me ajuda a trabalhar as intuições. Então esse presente, ele já está sendo também criado há muito tempo para você. Você quer ver esse presente? Siga o nosso Instagram que eu vou postar lá. Gente, um beijo, até mais. Tchau!